Olá, que Deus abençoe muito o seu dia, no nome de Jesus. Uma mensagem para o seu coração. Nós precisamos aprender a parar de ver Deus como a religião nos ensinou, ou tem nos ensinado, e começar realmente a entender, a compreender de fato quanto nós somos amados. Que Deus é um Pai que quer se relacionar conosco, tanto que Ele fez uma obra grande por nós através do seu Filho Jesus, nos reconciliando com Ele através do seu Filho Jesus. Ele quer um relacionamento conosco e Ele é um Pai que nos aceita, Ele é um Pai que não nos rejeita, Ele é um Pai que realmente se importa conosco em todos os sentidos e que quer estar presente na nossa vida, em cada detalhe, diariamente. A Bíblia fala lá no livro de Mateus, no capítulo de número 8, a Bíblia fala sobre um leproso que se aproximou diante do Senhor e pediu para ele, né? Se prostrou, o adorou e disse para ele: Senhor, se quiseres, bem podes me curar. E Jesus então toca nesse homem. Antes de fazer qualquer outra coisa, de curá-lo fisicamente, primeiro Jesus toca nele. E por que Jesus faz isso? Vamos entender. Esse homem, ele cria que Jesus tinha o poder, a capacidade de fazer aquela obra, de curar ele daquela enfermidade. Só que ele não tinha certeza se esse era o querer de Deus. E essa dúvida, essa insegurança do querer de Deus está muito ligada com a rejeição que ele sofria. Pelo fato dele ser leproso, né? Porque a sociedade daquela época, eles rejeitavam mesmo, eles excluíam os leprosos do convívio com as demais pessoas, porque era uma doença contagiosa. Então, os leprosos eram discriminados e muito mal vistos, eles tinham que manter até certa distância das outras pessoas, né? E eles até mesmo eram tirados para fora ali do convívio com a sociedade, com a cidade, para não contagiar os demais. Então, esse homem, ele tinha, né, um sentimento de rejeição dentro dele. E muitas vezes, como nós passamos por isso na vida, às vezes até uma rejeição pelos nossos pais ou na vida sentimental, algo que a pessoa sofreu ali, né? E ela tem essa dificuldade de muitas vezes entender que ela pode ser aceita, que ela pode, que ela é aceita, aliás, né? Que ela é aceita, que ela é amada por Deus, pelo próprio Deus, porque existe uma raiz de rejeição no coração dessa pessoa. E isso traz ali, né? Toda essa dúvida, toda essa insegurança. Será que Deus quer me abençoar? Será que Deus se importa comigo, com a minha situação? Eu posso ter fé e compreender que Ele pode. Mas se a pessoa ela tem uma raiz de rejeição dentro dela, muitas vezes ela vai ter dificuldade de entender se Deus quer realmente abençoá-la, né? Deus quer realmente ajudá-la, fazer uma obra na vida dela. E por que Jesus toca? Porque ninguém tocava num leproso. Ninguém. Todo mundo desprezava. E Jesus toca para quebrar uma barreira dentro daquele homem. Um conceito errado de Deus. De que Deus era um Deus distante. Um Deus que rejeitava, assim como muitos rejeitaram ele. De que Deus não o aceitava. Tocando nele, Jesus quebrou completamente aquela barreira no coração daquele homem. Mostrando o quanto ele era amado, o quanto ele era aceito, desejado pelo Senhor. Que Jesus realmente se importava com ele, de uma maneira que ninguém mais se importava, porque ninguém mais tinha coragem de tocar naquele homem. Aquilo quebrou barreiras profundas dentro dele. Então, a cura daquele homem física começava dentro, no íntimo, no coração, na visão que ele tinha de Deus. Às vezes,
certas obras de Deus em áreas da nossa vida só vão poder ser possíveis se primeiro ele quebrar uma visão errada que nós temos acerca dele. Entender que nós somos, sim, amados e aceitos por Deus. Podemos não ter tido, talvez você não teve nessa terra, o amor de um pai humano, um pai natural, né? Que talvez falhou com você. Irmão, nós todos ferimos uns aos outros, né? Nós estávamos tão longe de Deus que nós agíamos assim, às vezes até inconscientemente. Pessoas feridas ferem outras e o pecado. Nós não temos que agora culpar o nosso pai terreno, mas nós temos que permitir Deus nos sarar desses traumas, nos sarar dessas feridas e dessa visão errada que nós temos do próprio Deus e que a própria religião muitas vezes planta na nossa mente, no nosso coração, de que Deus, ele é um Deus que pode sim, que tem o poder, mas é um Deus distante, um Deus que não se relaciona, um Deus que só nos pune, nos castiga, que não está realmente se importando, interessado por nós, em nos ajudar, em nos acolher, né? E Jesus quebra essa barreira dentro de nós. Muitas vezes, para ele poder operar em certas áreas da nossa vida, ele precisa quebrar para que nós possamos entender que sim, ele quer. Então ele toca primeiro, ele demonstra ali algo por aquele homem que ninguém jamais faria. Ele demonstra ali através desse toque, talvez na vida de outras pessoas pode ser de uma outra forma, mas que é uma maneira de Deus mostrar para ela que sim, ela é aceita, ela é amada, ela é desejada, né? Muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso. Pela raiz da rejeição, por causa de coisas que ela sofreu, ou pela maneira errada dela ter sido ensinada acerca de quem Deus é. Então, essas barreiras são quebradas no coração daquele homem primeiro, e aí então Jesus diz: quero ser limpo. Ah, como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Não só Jesus demonstra através de um ato, do tocar, mas também através da sua palavra. Uma palavra de aceitação, uma palavra que realmente mostrou ali um amor, mostrou ali realmente o interesse de Deus pela nossa vida num todo, pela nossa necessidade, né? Que coisa linda isso. Esse é o nosso Senhor. Ele nos mostrou através da cruz, através de tudo que ele fez por nós, que nós somos aceitos, que nós somos amados. E através da sua palavra, hoje também ele diz ao nosso coração: quero ser limpo. Sim, eu me importo que você seja feliz, que você seja pleno, que você seja curado dessa enfermidade, que você seja livre dessa opressão na sua alma, no seu casamento, enfim, que você seja suprido em todas as suas necessidades. Quero ser limpo. Então aquele homem pôde crer plenamente que Deus podia e que Deus queria. E então ele foi curado. Aquela lepra secou, sumiu, desapareceu completamente dele. Um outro caso na Bíblia está em Lucas 6, que diz ali a palavra do Senhor, que havia um homem que tinha uma das suas mãos mirradas, a mão direita, né? E Jesus põe ele de pé no meio e manda ele estender a mão e o cura. E isso diante de todos os religiosos que estavam ali, questionando em seus pensamentos, né? Esse homem vai curar no sábado, ele vai fazer... Enfim, os religiosos. Primeira coisa, pôr de pé. Jesus precisa, ele primeiro restaura a nossa autoestima, né? Porque aquele homem, como muitas pessoas talvez que tenham alguma enfermidade, alguma doença, né? Se esconde ou tem um complexo, uma tristeza dentro de si, né? E andam assim cabisbaixo. Jesus levanta a cabeça daquele homem, né? Jesus coloca ele de pé. Você não pode andar com espírito de autopiedade, esperando que todos tenham pena de você. Jesus está mostrando que você tem dignidade, que você é um ser humano amado, que você é respeitado por Deus, mas você precisa se dar o respeito.
e entender que você tem valor e parar de andar com esse espírito de coitadismo. Você não é um coitado. Você é uma pessoa amada, criada por Deus. Primeiro Jesus põe ele de pé. E no meio. Por que no meio? No centro. Porque aquele homem precisava vencer todos os seus temores. Talvez ele tivesse medo de se expor por causa da sua enfermidade. Talvez uma vida inteira ele tentou esconder aquela mão, tentou se esconder da sociedade, de todos. Talvez estar no meio de todos fosse difícil para ele. Fosse uma barreira que ele tivesse que realmente vencer. E Jesus primeiro faz ele vencer esse medo dentro dele, né? Medo de se expor, medo de estar no meio. Então Jesus leva ele a vencer os seus temores, os seus medos ou os seus maiores medos. Diante dos olhares de condenação de todos aqueles religiosos. Então Jesus ele estava ali nos ensinando, nos mostrando a enfrentar, a encarar de frente, a se opor a todo o sistema e todo ensino que é religioso, né? Que nos mantém presos a regras, a um pensamento que nos escraviza no sofrimento, que é regras e pensamentos religiosos. O ensinamento de quem Deus não é. Preste atenção, os mandamentos do Senhor para nós nos traz vida, nos traz salvação, nos cura, nos faz bem. Mas a religião ou a religiosidade, ela nos escraviza. A religiosidade nos prende, nos impede de viver realmente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então Jesus nos ensina a enfrentar todo esse olhar de condenação. Quem é que está tentando lhe condenar? Lhe prender a um pensamento de que você não é digno de ser curado, de que você não é digno de prosperar, de que você não é digno para tal coisa, né? Não é Deus, é a religião. A religião traz esse sentimento de culpa, essas regras que oprimem e que nos escravizam. Mas Jesus não. Jesus, os mandamentos do Senhor nos traz a verdadeira liberdade, a verdadeira vida e salvação. Então, os religiosos estavam pensando ali, mas é lícito curar no dia de sábado? Mas no ser humano a vida não é mais importante do que um dia da semana? Um ser humano que está ali sofrendo, tirá-lo daquele sofrimento não é muito mais importante do que guardar um dia da semana? Então Jesus ensina aquele homem a resistir, a encarar todos os sistemas e tudo aquilo todo pensamento, né, o tabu humano que tenta impedi-lo na verdadeira liberdade em Deus. Que aquilo ali não é Deus. Deus é vida, Deus é salvação, Deus é cura, Deus é libertação. Deus prioriza e dá importância à vida do homem. E não a regras e preceitos religiosos que nos afastam de Deus e nos faz ter a visão de um Deus distante, de um Deus carrasco e malvado, né? Não, Deus não é assim. Deus se ama, Deus se importa com você e Jesus restaura completamente aquele homem. Então veja que Deus fez uma obra também na vida desse homem profunda. Não foi só a cura da mão, foi algo interno que também se refletiu na restauração física dele. E Deus quer te restaurar completamente. Deus quer tratar você profundamente, em todos os sentidos, para que você seja pleno em Deus. Um ser humano que entenda que é amado, que é aceito, que é realmente desejado pelo Senhor. Deus chama você para um relacionamento com Ele. Quando nós entendemos o amor de Deus nos traz liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem, uma vida pecaminosa. Não. A verdadeira liberdade que é em Cristo, onde nós podemos realmente entender e compreender o quanto nós somos desejados por Deus e a gente tem uma segurança em Deus, uma certeza do amor dele por nós. Então nós acabamos permitindo o maior fluir dele na nossa vida, da sua graça, do seu poder, da sua unção, do seu amor. Quanto mais nós compreendemos o amor de Deus, mais ele flui através de nós, mais ele flui em nós, até para poder demonstrar esse mesmo amor
a outros. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que todos nós possamos conhecer cada dia mais esse amor. Que possamos ser cada dia mais curados por esse amor. Entender quanto nós somos aceitos e desejados por Deus. Ele nos ama de uma maneira incrível, profunda. E tenha certeza que Deus se importa com você. Que sim, Ele quer o seu melhor. Que Deus abençoe muito a sua vida e que essa palavra possa ter ajudado você profundamente. Deus abençoe.